Oi, turmas! Moda e design, panificação e confeitaria, práticas administrativas e informática. Esperamos que todos estejam bem. O assunto da aula de hoje é convivência e saúde mental em tempos de distanciamento social. Vamos buscar entender o que é saúde mental, sua relação direta com a convivência interpessoal e como isso afeta em nosso dia a dia. A quarentena, o distanciamento social tem fases. Num primeiro momento, nosso cérebro recebe a informação de que ficaremos em casa. A princípio, casa no geral é associada automaticamente à tranquilidade, roupa despojada, não compromisso, sem horários tão pré-determinados, nos remetendo ao que é mais agradável e prazeroso. Mas com o passar do tempo, casa ressignificou o seu espaço, virou um pouquinho de tudo. Virou escritório, com inúmeros profissionais trabalhando em home office, assunto inclusive da nossa próxima aula, aulas online, convivência social para famílias que passam isolamento juntas, área de atividade física para os que fazem alguma atividade, algum exercício na sala ou até mesmo na cozinha, improvisando com cadeiras ou alongamento, e assim pede de nós uma readaptação, uma flexibilidade maior às mudanças em nossa rotina. Um dos propósitos da família, além de um núcleo de formação de caráter e de acolhimento e amor, é a ideia da diversidade. Precisamos respeitar a individualidade do outro, seu jeito de pensar, fazer e crescer junto, exercitando com quem mais nos conhece o respeito, a amizade e a compreensão. Evito particularmente a palavra tolerância, pois tolerar nos remete a algo pesado, um pouco negativo, pejorativo. A suportar, a aguentar, e o propósito não é esse. Eu não quero apenas tolerar, eu quero aprender, eu quero crescer, junto e somar. Somos neste planeta mais de 7 bilhões de indivíduos, imagine a rica diversidade. Por isso é importante esse exercício de respeito dentro de casa, pois é um microcosmo, para aprendida lição, sermos seres humanos melhores com os demais. O nosso grande Mário Quintana, que foi tradutor, jornalista e considerado um dos maiores poetas do século XX, falecido em 1994, era mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Ele recebeu, em 1980, o prêmio Machado de Assis, da Associação Brasileira de Letras, e em 1981 o prêmio Jabuti. E ele disse uma certa vez o seguinte: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Isso retrata bem. A origem da palavra convivência vem de conviver, do latim, que é viver em conjunto. Nesse momento de recolhimento em suas casas, vemos dois opostos: os que estão sozinhos, por motivos diferenciados, ou profissionais atuantes na linha de frente, na área da saúde. E na outra ponta, vemos famílias mais numerosas que estão juntas neste isolamento, vivendo mais horas de convívio e mais ainda intenso. O que antes cada um possuía seu horário e uma agenda extra casa, agora partilham horas no mesmo espaço e muitas vezes num espaço reduzido. É nesta questão de convivência, um filósofo alemão muito conhecido que viveu no século XIX, chamado Arthur Schopenhauer, desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como dilema do porco-espinho. Para ele dizia: somos uma espécie de porco-espinho. Vamos entender o porquê? Vemos à esquerda a expressão mais séria e diria até carrancuda de Schopenhauer, que em sua biografia sabemos que ele era avesso às relações sociais, gostava de ficar mais recluso, solitário, e nesse recolhimento social, opcional para ele, desenvolveu estudos importantes sobre o homem e seu comportamento. E teve uma experiência. Certa vez, no inverno rigoroso da Alemanha, sua terra natal, ao precisar subir uma montanha e tendo que pernoitar, observou um grupo de bichinhos e seu comportamento na fria noite. Eram porcos-espinhos. Um animalzinho, como a gente vê aí nas duas fotos, um roedor, infelizmente já ameaçado de extinção, robusto, mas de perninhas curtas, que se movimenta de forma bem lenta e que consegue ser ao mesmo tempo fofo e perigoso por causa dos seus duros espinhos. Alguns têm cerca de 30 mil espinhos e cada um podendo atingir de 7 a 10 centímetros, que funcionam
como uma armadura para sua própria proteção. Esses bichinhos se alimentam basicamente de vegetais, mas quando ameaçados podem grunhir ou bater as patas traseiras como sinal de perigo. E assim como autopreservação, para defender sua vida, arrepiam os espinhos agitando-os, assim eles se desprendem facilmente e podem atingir seriamente a pele do seu considerado inimigo. Mas voltando agora à experiência de Schopenhauer. No inverno rigoroso da Alemanha, na sua terra natal, então ele, ao subir uma montanha e tendo que pernoitar, observou um grupo de porcos-espinhos e como eles se comportavam devido ao frio rigoroso daquela noite. Viu que eles se aproximavam uns dos outros para buscar calor e, ao se aproximarem, se espetavam e assim voltavam a se afastar. E faziam isso inúmeras vezes, buscando uma maneira de estarem reunidos, próximos, mas sem machucar um ao outro. E daí ele conclui: nós, seres humanos, nós somos uma espécie de porco-espinho também. E ele chega então a essa seguinte conclusão: o frio do inverno, ou da solidão, que é o que o inverno representa, nos castiga. Para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos uns dos outros. Mas como efeito inevitável do movimento, os espinhos nos perfuram e causam dor. Importante lembrar que e os nossos a eles também. O incômodo nos afasta, ficamos isolados novamente, o frio aumenta e tentamos voltar ao convívio com o mesmo resultado. As companhias nos trazem calor humano, mas também seus espinhos, que seriam a diversidade, as diferenças. Na sua comparação, o filósofo alemão trata do dilema humano. Solitários somos livres, porém passamos frio. A dois ou em grupo as diferenças causam dores. Teríamos então que achar uma solução para uma distância confortável e resolver essa equação só acompanhado. Qual a barreira mínima entre dois seres humanos espinhentos? Alguns iriam dizer que as redes sociais trazem essa resposta de maneira criativa. Na época de Schopenhauer, não existiam. De certa forma, elas contêm suficiente defesa, pois têm em meu controle opções de ocultar, bloquear, silenciar e outros recursos para tudo aquilo que me incomoda. Liberdade, então, para entrar e sair da solidão quando bem entender, mas produz o calor de uma real convivência. Percebemos que nós temos um movimento pendular entre sociabilidade e isolamento. Quero intercalar entre os dois quando eu desejar. Isso as redes sociais me possibilitam. Como uma espécie de catraca virtual, eu entro e saio quando desejo. Esse dilema do porco-espinho é tratado por alguns estudiosos, em especial eu destaco o historiador Leandro Carnal, tema inclusive de um livro recente. E a grande questão é, além de aprendermos a arte da convivência, é a busca do autoconhecimento e transformar solidão em solitude. Solitude, o lado positivo da solidão, é a capacidade de estar bem consigo mesmo. A solidão no aspecto criativo, no aspecto positivo. Inclusive ele questiona, com quem estamos quando estamos sozinhos? É o auto-amor. Esse é o desafio, um deles do isolamento, de crise para oportunidade e reflexão. E o principal, é uma oportunidade para reaprendermos a conviver. No próximo slide, tem um vídeo que circulou em dezembro de 2018 numa campanha e diz de forma lúdica a questão da convivência e da diversidade, trazendo também como exemplo do porco-espinho. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes,
to snow. All the rain turns to snow. Eu gosto demais desse vídeo. Foi uma campanha para o Natal de 2018 para falarmos acredite no amor. E aí mostra todo o lado positivo e o lado negativo da convivência, mas que quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho, né? Então, assim, o distanciamento social propõe inúmeras oportunidades e desafios, inclusive para se manter o equilíbrio emocional. E falando nisso, o que vocês entendem por saúde? Saúde não é apenas ausência de doenças. No início, há muito tempo atrás na história, ainda era visto dessa forma tão limitada. Mas a OMS, desde 1947, ela já define como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Percebem que seu sentido é muito mais amplo? E saúde mental? Saúde mental é um conceito que vem se transformando e evoluindo, incluindo estudos cada vez mais abrangentes. Apesar de não se ter uma definição oficial, digamos assim, da OMS, pois levam em consideração as diferenças de valores entre diferentes países e culturas, em 2005 reformulou como estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe o seu próprio potencial, é capaz de lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e dar um contributo para a sua comunidade. Assim, saúde mental é parte integrante da saúde. Falarmos em saúde mental em tempos de Covid-19 é fundamental, pois são desdobramentos do contexto atual que passamos e que alguns profissionais da área da saúde têm chamado de epidemia oculta. Assim, é comum termos emoções e sentimentos conflitantes, como incerteza, irritabilidade, medo, que vem de nosso próprio sentimento de autopreservação, estresse. Como estudiosos dizem, são gatilhos mentais, janelas de emoções que vêm nos visitar. O importante é entendermos, conversar sobre isso e que essas visitas, digamos assim, não façam morada definitiva. O que estamos vivendo pode nos causar algum desconforto emocional e alterações, por exemplo, no apetite, perda ou excesso, no sono também, dificuldades para dormir, insônia ou excesso, dormir além do necessário, conflitos interpessoais com familiares, com equipes de trabalho. Dar conta desses atuais desafios nem sempre é tarefa fácil. Podemos nos sentir sobrecarregados por vários motivos, acharmos que não temos controle da situação e não conseguirmos fazer as coisas de nosso jeito, inclusive administrando o espaço casa, o excesso de informações, possível estresse familiar devido à convivência ampliada, aliada à preocupação de muitos núcleos familiares sobre desemprego, redução salarial, contas a pagar, incertezas e tantos outros temores que são peculiares a cada um de nós. Pensando nisso, profissionais da área da saúde, em especial psicólogos e psiquiatras, têm desenvolvido cartilhas orientando a sociedade no geral com algumas dicas importantes que nos auxiliam neste processo. Em destaque, eu coloquei o link da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, no seu portal, e também abaixo, Força Tarefa Psicovida. Eu gostei demais porque eles se utilizaram do termo Covid, mas para colocar com vida. Ela desenvolveu a cartilha para enfrentamento do estresse em tempos de pandemia, pelos coordenadores Dr. Wagner Lara Machado, do Programa de Pós-Graduação da PUC Rio Grande do Sul, e a doutora Sônia Regina Enumo, da PUC de Campinas. Através do link portal e inclusive do site do governo, a gente tem acesso a essa cartilha completa sobre estresse em períodos de pandemia. Em especial, uma delas, eu selecionei para vocês algumas páginas que encontramos na página da Prefeitura de São Paulo. É chamada a cartilha Desconforto Emocional em Tempos de Confinamento Social. Elaborada pelo psicanalista Dr. Marcos Wagner e a psicóloga Caroline Paiva.
Selecionei algumas imagens dessa cartilha a vocês e para saber mais também sobre convívio familiar e emoções na quarentena, cliquem no link da prefeitura e no item Como lidar com a família e as emoções durante a quarentena. Vocês vão ter o conteúdo completo. E a partir daqui, então, algumas páginas desta cartilha. Evite pensamentos vitimistas que distorcem a realidade. Estar isolado não é uma punição, mas sim preservação e uma contribuição para o bem comum. Evite excesso de informações desnecessárias, ou seja, o bombardeio de informações. Selecione uma hora do dia e escolha uma fonte de informação correta, idônea. Não caia na armadilha da hiperinformação, que gera ansiedade, e também não fique contaminando os amigos e familiares com excessos de notícia, e cuidado com as fake news. Evite não fazer nada, isso causa desânimo. Estabeleça uma rotina, planeje seus dias, sempre tenha em mente que dia da semana e do mês para não perder a referência. Evite o pessimismo. Pessimismo, na verdade, é uma doença crônica e acaba sendo contagiante. Evite pensar em solidão como algo negativo e sim em solitude, como vimos no início desta videoaula. Utilize a tecnologia da melhor forma. Evite observar uma única perspectiva e somente o seu ponto de vista. Lembrando que ponto de vista significa a vista de um ponto. É uma opinião minha e devemos levar em consideração todas as demais. Então, conversar, escutar, compreender. Os mais idosos, as crianças, pedem uma atenção especial, como eles chamaram os psicólogos e psicanalistas de rotina solidária inclusiva. O ficar em casa é muitas vezes uma realidade diferente para as gerações mais novas. Infelizmente, pesquisas apontam que neste período tem tido um aumento no número de casos de violência contra as crianças e contra as mulheres. As crianças sofrem o estresse dos adultos e as mulheres, na maioria das vezes, aquelas que já convivem com seus agressores e que casa não é sinônimo de paz e proteção, estão passando por dificuldades maiores nesse período de isolamento. Essa imagem, o que seria a direita, foi uma brincadeira que fizeram num cartoon, pegando a escultura que seria o Pensador, do grande Auguste Rodin, e colocando o que seria na sala de uma casa. Então, fazendo uma atualização de O Pensador Contemporâneo. Levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, infelizmente, o número de ocorrências mais que dobrou, principalmente em 6 estados do Brasil, de violência contra a mulher. É impossível nós falarmos, não mencionarmos sobre convivência esse triste dado estatístico. E esses 6 estados que se destacam são São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, e a pesquisa é feita com base no mesmo período em 2019. E quando a mulher procura ajuda, já está emocional e fisicamente muito afetada. Lembrando que a violência psicológica é tão danosa quanto a física. A recomendação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é para que os órgãos de políticas para a mulher não paralisem o atendimento durante esse período. Aqui eu destaquei alguns pontos de referência de informação para enfrentamento da violência doméstica. Então, são canais de denúncia que podem ser acionados a qualquer momento, em especial Central de Atendimento à Mulher 180, o Disque Direitos Humanos 100. Estão funcionando, frisando, 24 horas por dia. É nesse momento de fragilidade que campanhas de conscientização e preservação, inclusive prevenção também, assim como grupos de apoio, atuam de forma efetiva mostrando para as vítimas cenários possíveis e maneiras de sair com vida de uma situação opressora. Falarmos sobre isso neste atual momento é de vital importância, porque além de estimular a denúncia para que a violência acabe e vidas se preservem, precisamos mostrar a justamente aqueles que cometem essa violência que existe sim uma rede de proteção.
e que essas pessoas, esses vulneráveis, não estão sozinhos. Destaco em especial o Isabot, aqui tem o link, inclusive, a mais nova aliada das mulheres durante a quarentena, um robô programado para informar e acolher em casos de violência. Coloquei também em destaque parcerias do Instituto Avon com outras empresas, onde estabeleceram um canal via WhatsApp, em que uma robô também ela é acionada e vai orientando sobre o atendimento à delegacia da mulher, hospitais, abrigos e qualquer outro tipo de apoio necessário, orientar sempre nesse sentido. Por hoje é só, fiquem bem, passaremos por essa juntos, vencendo com responsabilidade, cuidados e solidariedade. Até a próxima videoaula.